Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro Bodytime. E hoje com a presença especial com a doutora Larissa. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada, Juliano. É um prazer muito grande estar aqui nesse encontro, nesse podcast aqui, levando informação, né, de saúde, sobre saúde, qualidade de vida para seus alunos, para o pessoal aqui de Santa Fé do Sul, que é uma cidade que eu gosto muito. Eu tenho muitos pacientes de Santa Fé e eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. E é um prazer enorme estar aqui hoje compartilhando informação com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Eu queria até dispensar os comentários, porque a tua apresentação, porque você é bem conhecida aqui na nossa região e nas redes sociais, mas eu não vou quebrar o protocolo. Fala um pouquinho pra gente quem é você, o teu trabalho. Bom, eu sou médica, eu tenho 11 anos de formação. Minha primeira especialização foi em endocrinologia e metabologia. Logo depois eu fiz nutrologia, fiz alguns módulos em nutrologia esportiva, sempre gostei muito dessa área. E depois eu fiz uma pós-graduação em medicina esportiva na Unifesp, tenho título de especialista, sou médica do esporte. E eu tenho consultório em Jales há 8 anos. Eu trabalho muito com obesidade, né? Na parte de endocrinologia a gente trabalha com obesidade, alterações de tireoide, alterações hormonais de modo geral. Diabetes, né? A gente trata também bastante diabetes. E nessa parte da medicina esportiva eu faço acompanhamento de atletas profissionais, de atletas amadores, para melhorar, né, a performance esportiva, melhorar a composição corporal, para a gente acompanhar clinicamente esses atletas, né, que tem uma demanda maior aí, alimentar, de nutrientes. Então eu trabalho bastante, o que a gente mais faz é emagrecimento e essa melhora da composição corporal, né? Nesses 8 anos aí de consultório é o que a gente mais, nossa especialidade. Nossa, eu confesso que fico muito ansioso em saber que a gente ia ter um bate-papo com a médica esportiva, que eu acho que é uma das especialidades da medicina que eu mais gosto, até porque me relaciona com a minha área, né? E quais, assim, a maior procura no teu consultório hoje? Quais as pessoas, os pacientes, os seus clientes que mais procuram? Com qual objetivo? A obesidade vem crescendo muito no Brasil, né? É uma pandemia mundial. O Brasil, de 28º país em obesidade, há 20 anos, hoje é o 5º. E o diabetes quadriplicou nas últimas 2 décadas. Então, hoje, a grande parte dos nossos atendimentos é para emagrecimento, é para combater a obesidade, que é uma doença que gera outras doenças, né? Então, a obesidade, hoje, 60% da população adulta tem sobrepeso ou obesidade, e a obesidade é fator de risco absoluto para hipertensão, diabetes, alterações de colesterol e triglicérides, aumenta marcadores inflamatórios, ela gera problemas articulares pela sobrecarga do peso. Então, os pacientes, principalmente, né, agora pós-pandemia, onde o Brasil foi muito afetado, né, por ter esse nível, um nível alto de obesos, os pacientes estão se cuidando cada vez mais, procurando emagrecer para prevenir essa série de doenças decorrentes da obesidade. E os pacientes me procuram muito também para melhorar a composição corporal, que é aumentar a massa muscular, o que melhora esteticamente, mas que também é saudável, porque músculo é força, articulações fortalecidas, promove um envelhecimento com mais autonomia, né? Então, os pacientes me procuram para aumentar a massa muscular e para reduzir a gordura, que é a melhora da composição corporal, que melhora muito do ponto de vista estético também. Porque músculo e gordura são tecidos completamente diferentes, com volumes e densidades muito diferentes. Então, quando o paciente consegue aumentar a massa muscular e diminuir a gordura corporal, além de melhorar a saúde do paciente como um todo, melhora também muito do ponto de vista estético, que as pessoas também procuram com essa finalidade, né, de se sentir melhor, mais confiante com o seu corpo. Eu sei que as pessoas às vezes têm um pouco de tabu, né? Ou
Na verdade, acho que é a falta de informação. Então, elas têm dificuldade em interpretar quando se fala em recomposição corporal. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, mas eu não estou conseguindo mudar meu peso, estagnei meu peso, entrou em hemostase meu peso. Mas ela não consegue perceber que há uma troca, ela pode estar perdendo gordura e ao mesmo tempo ganhando massa muscular, né? E eles acham que se eu fizer, por exemplo, musculação, ou se ela fizer musculação, ela vai aumentar o peso. Mas o peso não é um fator determinante. O peso, sim, não determina se você é gordo ou se você é magro. Né? O que determina se você é gordo ou magro é a tua recomposição corporal. Sim. Ser magro não é pesar pouco, né? Ser magro é ter pouca gordura corporal. Então, como o músculo é um tecido que ocupa pouco espaço e tem uma densidade muito alta, ele pesa mais. Então, a maioria dos pacientes que tem uma massa muscular boa, às vezes tem um IMC de sobrepeso com uma quantidade de gordura dentro do ideal. Então, o peso já não serve muito mais de parâmetro. Só serve de parâmetros quando não tem outros métodos de antropometria, de avaliação corporal. Eu sei que é uma das poucas academias que eu conheço assim da região que trabalha também com uma bioimpedância de qualidade, né, em body. E com isso você consegue também ver a composição corporal dos seus alunos, né? Então, muitas vezes o paciente passa em consulta e mudou 1 quilo na balança. Só que aí o paciente às vezes ganhou 1 quilo de músculo, que pesa quase 2 de balança, e perdeu 3 de gordura, que ocupa muito espaço, diminuiu o percentual em 4%, melhorou muito, reduziu medida, teve um impacto muito grande com 1 quilo de diferença na balança. Então, realmente, o peso não é um parâmetro, é muito indicado para pacientes que buscam emagrecer melhorando a composição corporal, né? Então, claro que a gente tem que, em cima da bioimpedância lá na clínica, né? Minha especialidade é obesidade clínica, e existe muitos tabus em cima disso, em todos os sentidos, até sobre remédio para emagrecer, né? Como o Brasil foi um grande prescritor de anfetaminas, de 1970 a 2010, o Brasil foi o maior prescritor de anfetaminas do mundo, que é um remédio que dá bastante efeito colateral, o paciente às vezes fica com irritabilidade, insônia. Então, e os médicos prescreviam, na verdade, antes de 2010 existiam umas fórmulas para emagrecer meio malucas, assim, que não é da minha época, né? Porque eu me formei em 2011 e desde 2010 tiraram as anfetaminas do mercado. Mas a gente se conhece e sabe que existia fórmulas onde associava benzodiazepínicos, hormônios tireoidianos sem indicação, remédios para anfetaminas, que às vezes causava irritabilidade, dependência, insônia, taquicardia, aumentava a pressão arterial. E como isso era prescrito por médicos, infelizmente, essa mistura aí há alguns anos, ficou isso meio impregnado na cabeça das pessoas. Tipo, você vai tomar remédio para emagrecer, você vai engordar tudo de novo. Ou remédio para emagrecer faz mal, como se fosse tipo um veneno. E como se a obesidade não fizesse mal. Então, os remédios não é para todo mundo, né? O paciente que tem IMC de obesidade é uma doença. E como toda doença, ela tem que ser tratada com respeito por médicos, com remédios. Claro que a mudança do estilo de vida é fundamental. Sem essa mudança, nada acontece. Mas os pacientes que têm IMC de obesidade e que a gente consegue classificar transtornos alimentares que existe, né? Existe o paciente polifágico, existe compulsão alimentar periódica, existe o paciente que tem muita compulsão por doce, hábito beliscador. Então, hoje a melhor coisa que aconteceu na história da endocrinologia talvez foi a retirada dessas classes do mercado, que fez a gente pensar muito mais, investigar muito mais a fundo a causa pelo qual aquele paciente ingere muito mais calorias do que ele deveria. Porque a quantidade de calorias que a pessoa gasta por dia, a taxa metabólica basal, ela é proporcional ao tamanho, à quantidade de músculo, ao sexo, e deveria ser suficiente, né? A partir do momento que não é suficiente,
provavelmente tem erros graves no estilo de vida, na rotina, na organização desse paciente e possivelmente transtornos alimentares. E as classes que a gente usa hoje para tratar são seguras, praticamente isenta de efeitos colaterais, e o remédio bom, quando bem indicado, ele salva vidas, né? Então a gente como médico, a gente tem que identificar o paciente que tem uma obesidade importante e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, todo paciente que tem um IMC de obesidade, a gente tem que tratar com medicação, porque senão a gente está negligenciando essa condição clínica que é muito importante, que pode gerar outros problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, que são fatores de risco muito elevados para as doenças cardiovasculares, que é infarto, AVC, que é a principal causa de morte. Então, a obesidade tem que ser encarada como uma doença e muitas vezes precisa do acompanhamento médico, né? Então, a gente tem que avaliar esse paciente como um todo, lembrando que o remédio sozinho também não faz milagre, né? O paciente, ele tem que se organizar melhor, né? Montar uma estratégia muito boa alimentar, praticar atividade física para aumentar esse gasto calórico. Atividade física acaba sendo um hábito que puxa um outro hábito, né? O paciente que se exercita, ele tende a comer melhor, né? Ele não chega da academia e vai comer um chocolate, um pão com margarina. Ele chega da academia, ele quer comer uma coisa que ajuda. E é importante, né, esse paciente ter resultado para ficar engajado, porque a gente acaba se apaixonando também pelo processo, pelos resultados, porque nenhum animal do mundo desperdiça energia, né? Então, para a gente se motivar a gastar energia, a ser saudável, a gente também tem que sentir evolução, né, na performance, no rendimento, nessa composição corporal. Essa evolução também é importante, né? Tudo com muito critério. Na verdade, eu vejo como uma mudança de estilo de vida, né, de modo geral. Como a gente enxerga hoje, a OMS enxerga como a obesidade um fator, uma doença mesmo, né? Então, dependendo do grau, você vai precisar de fármaco para poder, como intervenção, né? Sim. Mas nós vivemos num mundo extremamente hipocinético. De uns tempos para cá, cada vez mais as pessoas são mais sedentárias e se movimentam menos, né? E o exercício físico ele tem um fator preponderante em relação à mudança da recomposição corporal. A depender da modalidade, da intensidade, da frequência, né, do volume. Na tua opinião, qual tipo de modalidade esportiva você indicaria para melhora da recomposição corporal, para o aumento da massa muscular, para a diminuição do tecido da gordura corporal? Na verdade, não puxando sardinha para o seu lado, mas todos os meus pacientes sabem que realmente é minha opinião, né? Como médica do esporte, a atividade que eu mais indico para os meus pacientes é a musculação, tanto para emagrecimento quanto para essa melhora da composição corporal. Toda atividade física, tudo que tira o paciente do repouso, aumenta o gasto calórico. E a musculação é uma atividade física muito segura, né? A musculação clássica mesmo, ela não tem impacto, ela é de fortalecimento articular, então ela ajuda na manutenção, no ganho de massa muscular. É a atividade física que mais promove longevidade, porque a tendência é a gente ir perdendo massa muscular com o envelhecimento. E é a modalidade que traz mais resultados estéticos, porque essa mudança da composição corporal impacta bastante, né, nessa parte estética. E a musculação seria a modalidade mais indicada. Alguns pacientes acham que a musculação não emagrece, que é melhor fazer aeróbico. Por quê? Porque antigamente, isso antes de 2009, os pacientes faziam atividades físicas com monitores cardíacos para ver a quantidade de calorias perdidas no exercício. Então, se o paciente fizesse um treino de musculação de 45 minutos, de 1 hora, o gasto calórico era 350, 400 calorias.
E se o paciente fizesse 1 hora de um HIIT, de um aeróbico, a perda ia ser tipo 550 calorias. Então, tá decidido, o que emagrece mais é o aeróbico. Mas a musculação é uma atividade física que ela vai conseguir com que o paciente emagreça, né? Porque tem esse gasto calórico, mantendo a massa muscular. E a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta em 24 horas, é calculado pela altura e quantidade de músculo. Então, se a gente emagrecer perdendo músculo, então vamos supor que hoje você tem 45 quilos de músculo. Você queima 2.000 calorias em repouso. Se você perder peso, você perde 10 quilos e perde 3 quilos de músculo, você vai passar a queimar 1.850 calorias em repouso. E se as 2.000 não estava sendo suficiente, as 1.800 vai ficar mais difícil ainda. E vai engordar. Porque vai ter que restringir mais para emagrecer e vai ficar mais difícil de manter. Então, a gente emagrecer mantendo a nossa taxa metabólica basal ou aumentando, o sonho de todo mundo é comer sem engordar. E eu não consigo ver outro jeito de a gente ter mais massa muscular para aumentar essa taxa metabólica basal. Então, primeiramente, né, ela ajuda na manutenção da massa muscular, no processo do emagrecimento, onde a gente vai ter que dar uma restringida nos macronutrientes para a conta ficar negativa, o paciente perder gordura, perder peso, e ela mantém o tecido que a gente quer manter, que é a massa muscular. E durante o treino de musculação, ocorrem muitas alterações metabólicas no tecido muscular, que é um tecido metabolicamente ativo. Então, o exercício de alta intensidade, ele rompe fibras musculares, as células do tecido conjuntivo têm que reparar esse tecido, e nesse processo, toda essa reparação tecidual aumenta a taxa metabólica basal. Então, a musculação não é só sobre as calorias queimadas naquela 1 hora. Na 1 hora posterior, você vai ter um gasto calórico maior, mesmo fazendo a mesma atividade. Na outra 1 hora também, e isso se estende de 24 até 48 horas. Então, na hora que a gente olha uma ótica de longe, né? No treino de musculação eu perdi 400 calorias naquela 1 hora. Mas nas 48 após, isso aumentou minha taxa metabólica basal em mais 100, mais 200, o que se a conta bate igual ao aeróbico e ainda mantendo a massa muscular, que é muito importante. Ou por isso, promovendo o ganho dela, né? Ou promovendo o ganho, que vai aumentar o metabolismo. O paciente vai poder comer mais ainda sem engordar. E é por isso que eu indico a musculação como a principal modalidade esportiva. Ela teria que ser a base para qualquer atividade. Aliás, para qualquer atividade, para qualquer esporte, no mundo esporte de elite, ela é a base para esse. Ela é a base. Nas escolas americanas, na Europa, até nas escolas, assim, até para as crianças de time de beisebol, de basquete, futebol americano, eles fazem musculação, um treino adaptado, lógico, né, com acompanhamento, para fortalecer, para prevenir lesões, né? Cada modalidade esportiva tem um risco de lesão maior, né? Então, o futebol, ele tem uma lesão muito grande, joelho, tornozelo, os tenistas, beach tênis agora, muito ombro, cotovelo, quadril, joelho, panturrilha. Então, é muito importante você ter essa massa muscular fortalecida para conseguir fazer qualquer outra modalidade esportiva. E é bom esse esclarecimento porque é tão difícil você tentar passar essa informação, convencer a sociedade que eles acham que, igual você falou, que o gasto calórico momentâneo da musculação que eles soam menos, inferior. Não, porque eu não transpirei, não, porque eu não cansei. Não, mas existe o efeito EPOC. Depois que você acabou o teu treino, o metabolismo fica mais acelerado para fazer a reparação dos danos teciduais. Entendeu? Então é difícil, ainda bem que nós temos essa oportunidade para poder ter esse esclarecimento. Eu escuto, assim, eu falo para os pacientes, doutora, que atividade que eu faço? Pelo menos musculação 3 vezes por semana no mínimo, aí se você quiser fazer outra coisa, você faz, tal. Aí o paciente falou, doutora, mas toda vez que eu faço musculação, minhas calças apertam, minha roupa aperta. Porque muitas vezes o paciente, ele tá fazendo uma coisa certa, que é o exercício,
mas não está comendo certo. Então, assim, seria impossível aumentar um tecido se não sobrar nutriente. Então, o paciente pode fazer o treino que for, com a intensidade que for, que ele não vai ficar maior. Ele vai perder massa muscular pelo gasto calórico. Então, se ele estiver ingerindo um pouco menos de calorias do que ele gasta, ele vai estar cada dia menor. Só que esse menor, mantendo ou ganhando massa muscular, perdendo só gordura. Então, assim, eles batem nessa tecla, porque as vezes que eles fizeram, e nada sobrepõe a matéria, né? Então, número 1 é alimentação, e número 2, atividade física, e número 3, essa parte metabólica. Então, o paciente, uma vez na vida, ele malhou por um mês, e aí comeu mais do que ele gasta, e aumentou o volume, porque músculo ocupa muito pouco espaço. Então, ele ganhou, às vezes, porque sobrou nutriente, porque que nem você gastando 2.000 calorias, se você gasta mais 500 com o treino, dá 2.500. Se você comer 3.000, vai estar sobrando, você vai estar cada dia maior, você vai ganhar tudo, né? Então... E é engraçado porque chega a ser irônico. Não, eu não vou fazer musculação porque eu tenho facilidade em ganhar músculo. Eu falei, poxa, que desperdício como atleta então, né? Eu falo assim, você está ganhando, você está aumentando, mas minha coxa está muito grande, não está cabendo na calça mais. Quando eu treino, eu fico muito grande. Então, você tem o efeito hipertrofia transitória, acúmulo naquele momento de água, né? De água, uma pequena transição de hipertrofia sarcoplasmática, mas ela é transitória, logo ela sai. Aí as pessoas acham que aumentaram de volume, né? Nunca não aumentaria comendo certo. Tem todo um contexto sarcoplasmática, miofibrilar, então não funciona dessa forma, né? Mas se você fizer um inquérito alimentar, você vai perceber que ele está consumindo muito mais calorias do que antes de fazer musculação, né? E eu falo que a musculação, para pessoal com a idade mais avançada, que a musculação não é para quem gosta, é para quem tem juízo, né? Porque a musculação não pensa somente com fator estético, é um fator de dignidade, né? Dignidade. Autonomia. Como é que você vai chegar quando você chegar aos seus 80 anos, 70 anos, né? E a gente usa a musculação como modelo, porque é só o Brasil que usa a palavra musculação, porque a gente chama de treinamento resistido. Né? Não, mas a musculação não vai fazer mal para as articulações, porque a Primora, você olha aquele atleta gigante treinando com um peso enorme. Não é isso. É que lá nós estamos falando de hipertrofia máxima. Está falando de uma modalidade, né? A musculação é um fortalecimento de corpo inteiro, né? É como se fosse uma fisioterapia avançada de corpo inteiro, né? Porque as pessoas confundem o esporte com a modalidade esportiva com o meio. Fisiculturismo, né? Porque... Tipo assim, o treinamento resistido com atletas fisiculturistas. Na verdade, o atleta de fisiculturista, ele usa o treinamento resistido, que é a musculação, como ferramenta para o final, né? Então, não pensa ele, então se eu fizer musculação, eu vou ficar daquele jeito, eu não quero ficar daquele jeito. Mesmo se você quiser... Eu não acho bonito ficar que nem a Graciane Barbosa. Não, fica tranquila que você não vai ficar. Mesmo se você quisesse, você não ficaria, porque existe uma porção de fatores que influenciam para que ela pudesse ficar daquele jeito. Depois de 20 anos aí de treinamento, né? Depois de 20 anos de treinamento ou mais. Então, desde maturidade, desde fator genético, desde... uso de ergogênicos. Né? E voltando para a musculação, doutora, as pessoas acham que, você que é endócrina também, que associam também a musculação ao alto performance somente ao uso de esteroides anabólicos, né? Eu queria até pegar esse gancho com você, se a gente pudesse linkar e trazer para quem estiver nos assistindo um pouco mais de esclarecimento. Algumas pessoas vão para a academia, vamos pegar um jovem de 18 anos que está com seu pico de texto super elevado, tá? Chega até, às vezes até 1.300, 1.200, de forma fisiológica, e ele não treina. Começou a treinar faz um mês e ele já pergunta na avaliação física: eu posso tomar esteroide? Eu posso tomar anabolizante? Por que eu devo tomar? Então, assim, existe um monte de tabu, um monte de preconceito, e academia é esteroides, e não é bem assim.
Os esteroides anabólicos, ele faz parte de uma estratégia de um grupo de elite de atletas, né? Mas nós estamos falando de treinamento resistido com promoção de saúde. Sim. Né? Na verdade, as pessoas, elas às vezes querem julgar um resultado do outro e tipo associar ao uso de hormônios. E não, né? Tipo assim, o processo de hipertrofia, essa parte metabólica é uns 10, 15% do resultado, né? Essa parte metabólica, o nível dos hormônios. Então, o principal para a gente promover hipertrofia, a principal ferramenta que a gente tem é a alimentação. Nada sobrepõe a matéria. A gente só aumenta um tecido se sobra nutriente. Então, a gente, para promover essa hipertrofia muscular, tem que sobrar aminoácido, né? Então, a gente pode fazer o treino que for, usar o hormônio que for. Se não tiver uma dieta específica, uma dieta estratégica, você não tem resultado. Então, muita gente, às vezes, é o hormônio. Não. Número 1, alimentação. Número 2, o exercício resistido, no caso da massa muscular. E ele tem que ser de alta intensidade. E aí tem o sono, que é importante, gerenciamento do estresse, porque o cortisol, ele é catabólico, né? Então, o nosso corpo é tipo uma orquestra. A gente precisa que todos os instrumentos estejam tocando na mesma altura, no mesmo tom, para que a música fique boa. Às vezes, um instrumento desafinado chama mais atenção do que tudo junto. Então, assim, lá no consultório, a gente dosa todas as vitaminas, todos os hormônios. E os hormônios esteroides, né, por definição, hormônios esteroides anabolizantes, o termo anabolismo é crescimento. E tem alguns hormônios que eles têm a função, né, de fazer hipertrofia muscular. Eles agem na hipertrofia muscular. E o principal deles é a testosterona. Lembrando que esta testosterona é produzida naturalmente pelo nosso corpo. Então, a testosterona ela é produzida naturalmente em indivíduos saudáveis, em níveis adequados para a idade e sexo. Então, se um cara ele tem uma dieta específica, faz um treino específico e como a grande maioria da população produz testosterona num nível adequado, ele consegue muito resultado, consegue hipertrofia, não necessariamente aumentando essa testosterona, e tem muito erro nisso daí, por quê? Às vezes o cara naturalmente produz 800 de testosterona total, 20 de testosterona livre, que é biodisponível, aí ele resolve usar esteroides. Só que depende do que ele usa, a dose que ele usa, ele bloqueia a produção dele. E aí ele fica só com a testosterona da reposição, que às vezes é menos do que ele produzia. Então ele mudou todo o eixo hormonal. Ele tem o bloqueio do eixo gonadotrófico, que é um dos riscos, né, da reposição de testosterona. Os pacientes, eu sinto que eles são muito desavisados, né? O hormônio não é brincadeira. O hormônio ele age no nosso corpo inteiro e a gente não consegue direcionar o hormônio só para o músculo. Eu vou usar testosterona só para ficar forte. Não. Se a minha testosterona, eu como mulher, ela passar do limite, eu vou ter efeitos, caracteres masculinos. Eu vou ter queda de cabelo, eu vou ter acne, vai crescer barba na minha cara. Então, assim, não é bem assim. Tem alteração de voz, de timbre de voz e vários efeitos colaterais são irreversíveis. Então, a testosterona ela não tem que estar acima do normal. A testosterona tem que estar ideal e indivíduos saudáveis têm uma testosterona ideal. Então, a gente sempre tem que avaliar. A testosterona ela tem umas indicações clínicas, né? Alguns pacientes não produzem testosterona por problemas testiculares, por problemas hipofisários, né? Que a gente tem uma glândula no cérebro que se chama hipófise, que produz os hormônios gonadotróficos, que estimula, no caso do homem, né? A hipófise masculina produz LH-FSH, que estimula o testículo a produzir testosterona e
espermatozoide. Então, se tem um problema a nível hipofisário ou a nível testicular e o homem não produz a testosterona adequada, isso dá vários efeitos nele. Aí dá efeito colateral pela falta, né? Cansaço, indisposição, disfunção do desejo sexual. E nesses casos, a indicação é indicada, né? A reposição é indicada. Então, por causa de atletas fisiculturistas, quando lançaram a testosterona mais ou menos em 1940, 1950, na época do Schwarzenegger, que o fisiculturismo tomou um pouco, mudou um pouco de forma, né? Porque se você pegar os atletas fisiculturistas antes da testosterona, eles também tinham um corpo bacana. Veio a testosterona, isso potencializou, tiveram mais volume, mais densidade, mas não que é necessário. E tem os riscos. Então, como os homens já produzem a testosterona, se repõe em doses altas, principalmente pacientes jovens que nunca tiveram filho, se repõem por muito tempo, eles param de produzir LH e FSH, que é o hormônio que faz o trofismo do testículo, que estimula o testículo. E esse testículo reduz de tamanho e gera infertilidade. Muitas vezes é irreversível. Então, a reposição de testosterona tem uma indicação clínica quando está em falta. Mas uma vez que está produzindo normal, tem vários riscos. Então, às vezes o paciente está repondo, achando que é a melhor coisa. Porque o que acontece? Às vezes ele produz. Aí na hora que ele começa a repor, soma a dele com a reposição. Aí vai lá em cima. E na hora que ele para de produzir a dele, fica só a da reposição. E aí ele para a reposição, ele não está repondo mais, ele vai criando uma dependência da testosterona. Então, pode dar acne, pode dar queda de cabelo, piora perfil lipídico, aumenta o colesterol ruim, diminui o colesterol bom. Então, é possível fazer uma reposição com menos colaterais, sabendo, né, aonde tem os riscos e prevenindo esses riscos para os pacientes que necessariamente precisam repor, né? Então, as pessoas, antes de fazer dieta, antes de treinar, antes de amadurecer nos treinos, muitas vezes elas vão para esses recursos, né? Saiu um estudo falando que 6 em cada 10 praticantes de musculação de 18 a 40 anos usam ou pensam em usar esteroide anabolizante. Então as pessoas, e alguns até profissionais da área de saúde, só falam dos benefícios. Você vai ficar mais disposto, a sua libido vai melhorar, que é o desejo sexual, vai aumentar a força, vai aumentar a performance esportiva, mas dos riscos ninguém fala, né? Porque muitas vezes não é um médico que está acompanhando, né? Muitas vezes essas substâncias são comercializadas no mercado negro, sem órgãos sanitários. Então, assim, é muito importante a gente levar a nossa saúde a sério, né? Remédio é vendido com receita médica em farmácias, prescrito por médicos quando tem indicação, né? Então, é mais ou menos isso, assim, e os efeitos colaterais muitas vezes são irreversíveis. Nos homens, os riscos principais que eu vejo é o risco cardiovascular, a infertilidade. E nas mulheres, a alteração de voz, pelo, queda de cabelo, às vezes gera uma alopecia que nunca mais volta ao normal, acne. Então, assim, as pessoas... tem mulheres, por exemplo, que têm síndrome do ovário policístico, que tem um hiperandrogenismo, elas já produzem. Então, eu pego o paciente lá, que vai lá querendo ver se não tem como tomar um hormônio. E a testosterona do cara está explodida. E do mesmo jeito que mulheres vão lá e falam assim, mas eu não posso usar um hormônio. E aí, às vezes, é uma mulher que tem ovário policístico, ela já tem um hiperandrogenismo. Por isso que a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ela cursa clinicamente com aumento de pelos, com acne. Então, essa pessoa, né, sem informação, ela repõe esse hormônio, os efeitos colaterais são muito graves e muitas vezes irreversível. E o paciente procura a gente e fala que não foi avisado.
né? Aí às vezes fala assim, ai, minha voz tá assim, tem o que eu fazer? Não, não tem. Eu tive esse problema, tem o que fazer? Não tem. Já peguei uns pacientes com esse bloqueio do eixo gonadotrófico e tem uns hormônios que a gente usa para voltar. Muitas vezes volta, mas eu já tive 2 casos no consultório que a gente tentou por três tentativas, né, de estímulo desse eixo gonadotrófico e não voltou. Aí, quando é jovem, pensa só no músculo, aí casa, quer ter filho, e aí? E que é interessante quando você fala sobre os efeitos colaterais. Tem os efeitos desejáveis, que é o que todo mundo quer, que é o aumento da promoção da massa muscular, que ele não é o fator principal, mas ele é um fator preponderante. A né? testosterona estando mais alta, ela aumenta o número de hemácias, ela aumenta a capacidade proteica, né? aeróbica. Então você tem um efeito indesejável, por exemplo, que talvez o desejável para mim seja aumenta a sinalização da síntese proteica. Para você, síntese proteica, para mim pode ser aparecimento de pelos, né? Então para mim é desejável, mas para você não. O que é indesejável para você? Isso daí, mas de modo geral, o efeito colateral, aumento do LDL, é um efeito colateral que ninguém quer. Porque pode ser que aparecimento de pelos para uma pessoa que tem pouco pelo é desejável, né? Sim, mas aí como geralmente aumenta DHT, gera alopecia androgênica também. Então aumenta pelo, mas cai cabelo, né? Então... E quando você estava falando sobre... o principal é uma boa alimentação no processo de hipertrofia, né? Se você parar para a gente analisar, quando você é pequenininho, criança, bebê, você vai ganhando massa muscular menos, porque a gente ganha massa muscular diariamente e também perde massa muscular diariamente. Não, e criança não tem testosterona. Sim. E você só na puberdade. Exatamente. E você vai aumentando o teu ganho de massa muscular porque você vai crescendo através do que? Da alimentação, um processo natural. Quando a gente fala de hipertrofia máxima, aí nós estamos falando de doses suprafisiológicas de testosterona, né? Que as pessoas acabam confundindo essas doses suprafisiológicas, né? E quando a gente fala assim sobre... Terapia de reposição hormonal é para o paciente que tem uma deficiência ou que não produz a quantidade ideal e às vezes cabe uma reposição. E lembrando que essa reposição tem que ser com acompanhamento médico, acompanhando os exames, cuidando desse perfil lipídico. Para homens tem que dosar PSA da próstata, tem que ter todo esse cuidado, né? A testosterona, como ela aumenta o número de hemácias, né? Hematócrito, hemoglobina, ela pode aumentar a viscosidade do sangue. Então, o risco cardiovascular se dá por piora do perfil lipídico, por aumento da viscosidade sanguínea, né? Às vezes uma pessoa com muita hipertrofia, às vezes tem um coração um pouco hipertrofiado e o coração é o único músculo que quanto maior, pior. E então, assim, tem os riscos. E todo atleta de alto rendimento, no caso paga os preços. Paga os preços. E no caso dos fisiculturistas, eles também pagam os preços por um treino, às vezes numa carga até suprafisiológica, doses de hormônios suprafisiológicos, aumento desse risco cardiovascular, né? Mas isso daí a gente está falando de atletas fisiculturistas. E a musculação é indicada para toda a população. Toda a população. Que nesse sentido de promoção da saúde, né? Sim. E o processo de hipertrofia, como você está falando, eu costumo dizer para os meus clientes, eles dependem de 4 pilares que eu falo, né? Primeiro, alimentação, o teu porte nutricional. Segundo, os estresses metabólicos que ocorrem durante o processo de treinamento, né? Terceiro, a falha mecânica. Então, a falha mecânica e o quarto, que são os hormônios. Então, o hormônio, ele não é um fator preponderante, somente ele sozinho, né? Preponderante é a alimentação. A alimentação, né? A alimentação e o estímulo que você dá, né? Então, a musculação, o treinamento de força, é um efeito fisiológico a um estímulo de forma multifatorial. Ou seja, existem muitos fatores que promovem o ganho da massa, o desenvolvimento da massa muscular. Os principais não é hormonais, né? Mas a testosterona, ela tem o poder, né, com esse aumento do hematócrito e hemoglobina, aumenta a performance aeróbica, anaeróbica, que é o número de hemácias, então a oxigenação dos tecidos. Então aumenta a capacidade aeróbica, anaeróbica nos atletas.
aumento da força, né? Quando o paciente tem uma testosterona baixa, a libido fica diminuída, aumenta, melhora. Na verdade, é muito assim, né? Para você ver que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Testosterona em doses altas gera irritabilidade, muito baixa gera depressão. Porque você vê pessoas chegando na academia com letargia, o nível de texto está muito baixo. Aí que eu acho interessante também, se você levar em consideração um acompanhamento, porque se você levar em consideração a média é o quê? 250 mínima para um homem? 250, 850 total e a livre de 4 a 24. Vamos pensar que se um indivíduo chega na academia com letargia, indisposição, não está batendo uma alta performance no rendimento, e ele está com o texto dele em 300, por exemplo. Mas 300 pode ser que para a literatura médica talvez não seja, está dentro do padrão de normalidade, mas talvez para ele esteja sentindo uma deficiência. Ou para o objetivo que ele busca, ou para a idade que ele tem, porque tem um nível também mais indicado proporcional à idade. Eu atendi um paciente recentemente, jovem, menos de 30 anos, estava fazendo academia há 6 meses, não estava evoluindo, e eu dosei a testosterona dele, estava muito baixa. E a gente acabou descobrindo uma varicocele, então ele tinha um problema a nível testicular, onde ele não estava produzindo testosterona, ele teve que fazer um acompanhamento também com o urologista, melhorou, mas gerou, né, uma atrofia aí testicular, essa varicocele, porque ficou por um tempo. Então, assim, a gente sempre tem que saber como que tá, né? Às vezes o paciente acha que poderia estar melhor e está muito boa. O nosso psicológico é muito importante também. Então a gente tem que ver. Às vezes o paciente fala assim, chega lá e fala assim, doutora, eu tô cansado, indisposto, eu vim aqui porque minha testosterona deve estar baixa. E é hipotiroidismo, e é anemia, e é deficiência de alguma vitamina. Então a gente tem que ver tudo. E o remédio bom, ele é bem indicado quando tem indicação médica, né? Feito com critério, enfim. Então é importante saber que quando você faz o uso de forma um TRT, um tratamento de reposição de texto, né? Testosterona, por exemplo, o hipogonadismo ou até mesmo a perda da massa muscular, sarcopenia, raquexia, mas assim, e também ele não é também, ele pode ser o principal, mas não é o único hormônio anabólico. Você tem o IGF-1, você tem a insulina, você tem também o GH, também, né? Então as pessoas que é o mais falado texto. Né? Na verdade, pensando em ganho de massa muscular, os hormônios que têm uma interferência maior, testosterona, a dehidroepiandrosterona, GH, mas a testosterona, sem dúvida, é o principal deles para hipertrofia, né? Para melhora da composição corporal. E a gente tem que avaliar cortisol, prolactina, tireoide. Então não é tão simples assim, né? A gente tem que ver o paciente como um todo mesmo, né? E às vezes você analisa, algumas pessoas, eu vejo na academia mesmo, analisa, mas o meu cortisol está muito alto, então a texto está baixa, porque eles são antagonistas, né? Mas imediatamente no período do treino ali, se você faz uma análise da tua texto, ela vai estar baixa e o teu cortisol está alto, você está submetendo o teu organismo, a tua musculatura, a um estresse ali, né? Então, às vezes a pessoa acaba o treino e imediatamente faz um exame e fala assim, poxa, minha texto está muito baixa e meu cortisol está alto. Sim. Mas é a razão, testosterona ou cortisol? Tem que fazer o exame em jejum, sem treino, ou para dosar cortisol, o ideal é ficar meia hora deitado, jejum de 8 a 12 horas, depois de uma boa noite de sono, enfim. Tem os horários certos. E lembrando também que vale a pena a gente ressaltar que obesos têm baixa testosterona. Desculpa, seja que sabe que você falou, me esclareça uma coisa. O obeso, ele tem baixo nível de testosterona porque ele é obeso ou ele tem, por ele ter pouca testosterona, ele ficou obeso? Não só porque existem fatores também. Na verdade, tipo assim, causa e consequência, né?
Na verdade, o obeso, ele ficou obeso porque ele ingeriu mais calorias do que ele gasta. Sim. Ponto. A gente só aumenta um tecido se sobra nutriente. Então, por transtornos alimentares, por má organização, por alimentos ultraprocessados, refinados, com um teor muito alto de gordura, açúcar, consumo excessivo de açúcar, faz com que o paciente engorde. 99% das causas de ganho de peso é endógena, ou seja, alimentação. 1% é metabólica. Então, a pessoa, ela ganha gordura, ela ganha peso por um desequilíbrio entre gasto energético aí e ingesta calórica, certo? E a obesidade, ela é inflamatória. Então, assim, a obesidade geralmente aumenta estrogênio, que o adipócito é precursor. E aí existe uma regulação entre testosterona e estrogênio. Então, os pacientes obesos, eles são mais inflamados e essa testosterona tende a cair. Até pela temperatura, a gordura, né, tipo visceral, abdominal, gera uma temperatura no testículo. Então, tem uma série de fatores que faz com que a testosterona fique mais baixa. Os pacientes, e não tem indicação, muita indicação de reposição. Se está baixa e ok, não repõe nos gordinhos. Os gordinhos têm que fazer dieta e treinar. Porque, em muitos casos, a reposição de testosterona pode aumentar o apetite. Então, e existe, o que eu queria falar para você, que existe outros jeitos de aumentar a testosterona. Então, o paciente com uma dieta hiperproteica, com balanço nitrogenado positivo, né, comendo mais proteína do que ele precisa, isso pode aumentar a testosterona. Boas noites de sono pode aumentar a testosterona. Tá, e um fator que eu deixei de falar também dos 4 pilares, aumento, coloco mais um, que é o quinto, que é o sono, que é importante. Sono, gerenciamento do estresse, prática sexual. O paciente que tem uma vida sexual mais ativa, ele produz mais testosterona, né? Então o paciente emagrecer, ter uma alimentação mais natural, menos inflamatória, atividade resistida. Legal. Aí que você falando, a gente volta lá para poder, eu trago até para nosso bate-papo aqui, o próprio fato de você utilizar o exercício resistido, que é a força, na hora que você contrai o músculo ali, aumenta você sinaliza as vias metabólicas, vias satélites também, você sinaliza AKT-mTOR, você sinaliza calcionerina, você sinaliza MAP-quinase. Então, assim, isso faz com que aumente a síntese proteica e aumenta a testosterona. Sim, o exercício resistido, esse exercício inflamatório, né, que rompe fibras musculares, aumenta a testosterona e GH. Então, ao invés do paciente procurar, né, às vezes, melhorar os hábitos para tentar melhorar essa testosterona, esse seria o primeiro caminho, né? Então, eu já peguei paciente que na primeira consulta tinha uma testo total de 300, foi emagrecendo, foi malhando, foi tendo uma dieta mais saudável, mais rica em aminoácidos, e essa testosterona foi para 500 sem repor nada. De forma fisiológica. Não tem indicação, né, de reposição de testosterona em obesos, a não ser que esteja isso atrapalhando a vida do paciente. Sempre a gente tem que pôr numa balança, risco-benefício. Então, eu não acho que é muito indicado testosterona para obesos. O paciente já é mais inflamado, ele tem um perfil lipídico pior, ele já tem mais fome, então assim, não seria o paciente obeso ter uma necessidade de repor testosterona. Mas o paciente obeso está com ela muito baixa, está cansado, indisposto, com disfunção do desejo sexual. Desenvolvendo sarcopenia. Então tudo, né, na medicina não existe verdade absoluta, né? A gente tem que avaliar individualmente esse paciente, clinicamente, ouvir o paciente, conhecer o paciente por trás do exame para decidir entre risco e benefício o que é o melhor para promover saúde, sempre pensando na promoção de saúde. Número 1 é saúde, número 2 é bem-estar, número 3 é estético, né? Geralmente, quando está tudo muito bem esteticamente, provavelmente é porque está tudo funcionando bem, né? Então, a gente associa que a alimentação
o teu aporte nutricional é o mais importante. E eu acho que eu sem ser tendencioso, eu trago para o meu mundo, que é a atividade, que é o exercício físico, né? Que é principalmente exercício resistido, né? Que eu acho muito importante, fundamental para a promoção da saúde. Eu falo que quem tem músculo tem um maior ponto de equilíbrio, é você ter massa muscular, principalmente para os idosos, né? E as pessoas estão vivendo cada vez mais. Para a longevidade. E aí, tipo assim, muitos pacientes me procuram pensando em longevidade. E aí o paciente, ele quer estar com 80 anos brincando com os netos, ele quer estar subindo uma escada de avião, ele não quer ninguém limpando, dando banho nele. Então ele precisa ter músculo para ter autonomia, né? Mas também não adianta ter músculo prejudicando. Por isso que a gente tem que ser bem sincero com o paciente, bem honesto, né? Precisa criar uma linha que você pode treinar exercício resistido para que você recupere a tua força muscular, mas também você pode treinar sem ter uma hipertrofia máxima, e você pode treinar para ter uma boa massa muscular, uma boa hipertrofia, mas existem muitos aspirantes a atleta. Esse que me preocupa mais, né? Eu queria até chegar nesse ponto mais para frente, porque os aspirantes atletas, que eu falo assim, olha, quando você conhece a fundo sobre os hormônios, esteroides anabólicos, androgênios, você tem um cuidado muito maior, ou às vezes você nem faz uso. Sim, né? Muitos pacientes me procuram e na consulta eu tiro de cabeça. Agora, quando você não conhece, tem uma certa falta de conhecimento, ignorância sobre o assunto, essas pessoas não me preocupo com eles, porque esses alunos, eles têm medo de consumir, não, isso daí é por não ter conhecimento, então eles têm medo, então não me preocupo. Agora o que me preocupo é o aspirante, o atleta. Aí eu falo para ele assim, online, né? Que é orientado pelo um coaching, que é orientado pelo colega. Aí eu falo assim, olha, primeiro, por que você quer fazer uso dessa substância de forma underground? Você não sabe a procedência dessa substância. Você não sabe como está a tua testosterona. Exatamente. E assim, não é porque o fulano me passou, porque o atleta tal, porque o Mr. Olympia está tomando tal. Mas você fala assim, olha... O Mr. Olympia. Mas existe por trás disso tudo, é um show. Porque o esporte do fisiculturismo, ele é pura vaidade, né? Porque ele é voltado para a estética. É uma modalidade esportiva de pura estética. Hipertrofia máxima, né? Do auge do físico. Então, por detrás eu já participei de 2 Arnold Classic e de 3 campeonatos brasileiros. Então, ali atrás, no mundo ali atrás, é completamente diferente. Não, assistindo, espectador. Ali atrás é um mundo completamente diferente. Então tem a maquiagem, a pintura, tem as luzes, a desidratação. Então eu falo assim, do esporte para a saúde há um abismo de distância entre eles, né? Então você pega, por exemplo, um jogador de futebol profissional, de elite, eles têm com 40 anos, eles não têm mais joelho, eles não têm mais tornozelo. Sim. Então eu pergunto para você quer chegar, você vai ganhar o que com isso? Você é um atleta... Isso vai te mudar o quê, né? Isso é tua profissão, isso vai te dar dinheiro, porque geralmente só gasta dinheiro, né? E é um esporte de elite, porque é um esporte muito caro. Você vai gastar uma fortuna para você comer, para você... Então, assim, você submete ao seu organismo... E se você ganha, que hoje em dia está cada vez mais competitivo, e as pessoas precisando cada vez de mais hormônio e mais, né? E aí você... Para ganhar o quê? Um bonequinho, um pote de whey. Então, o fator epigenético, ele tem uma influência grande? Sim, porque você não pode determinar a tua capacidade morfológica, a tua capacidade física, estrutural, simplesmente pelo fator genético, mas você pode... ela é uma resposta ao estímulo que você dá a ela, né? Mas não vai pensar você que tem 1,5 m que você vai ser campeão da NBA de basquete. Então... Sim. Voltamos assim nossa realidade e falar assim, olha gente, então vamos treinar com o objetivo de promoção da saúde. Porque... E se a tua genética for muito boa, os maiores fisiculturistas, eles não viviam, até os primeiros campeonatos, eles tinham outras profissões. Os caras foram lá treinar e geralmente as pessoas...
a pessoa que mais se apaixona é a pessoa que tem mais facilidade. E quem tem mais facilidade é quem tem mais músculo. E aí é quem promove mais hipertrofia e quem tem condições metabólicas, genéticas melhores. E aí se apaixona pelo esporte, né? Então é condição social, é condição intelectual, é condição financeira, é uma epigenética. E lembrando assim, que eu sou inveterado ao esporte, eu sou apaixonado por esse esporte, eu admiro muito o atleta, porque o bodybuilder ele constrói o teu corpo, ele vai construindo assim, de forma minuciosa, como se fosse um artista, mas existe assim, para quem, por quê, quando e onde. E aí eu vejo assim, então você é contra os esteroides? Não, eu sou contra o uso indiscriminado dessa substância. Para quem? Atleta amador. Exatamente. O atleta de alto rendimento, ele tem que usar tudo, ele vai competir, ele tem que usar o que todo mundo usa. Então, se ele se submete a isso, ele vai se submeter à modalidade que ele escolheu. E no fisiculturista, o fisiculturismo tem um consumo muito grande de hormônios esteroides e ele vai pagar o preço disso. Às vezes ficar careca, às vezes não ter filho, às vezes ter um problema cardiovascular no futuro, mas se é o sonho dele e se ele é o ganha-pão dele, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Mais uma vez, eu te falo que eu sou apaixonado pelo esporte, mas é essas condições que me preocupam com as pessoas que têm são mal informados, né? E aí vê o colega... Não faz o básico, Não faz o básico. Ele nem sabe treinar, não criou maturidade ainda muscular, até porque esses atletas que chegaram o Mr. Olímpia, por exemplo, eles chegaram depois dos 35 anos, 40 anos, porque mais de 20 anos. Leva muito tempo para você desenvolver massa muscular, porque a matéria é muito prima, preciosa, então não é de um dia para o outro, né? Então essa é a minha preocupação. Você como médica, você está ali às vezes você vai estar ali corrigindo essas pessoas que chegam, você falou, que chegam até você já com tudo complicado, o organismo tudo complicado, né? Mas e você vai ter que corrigir isso daí, através de um TPC, né? Sim. Mas a tua função principal, não só por TRP, terapia de reposição, mas também, às vezes, para estética também. Sim. Mas quando você faz as coisas certinho, alimentação, dieta, alinha os hormônios, a estética é consequência disso. Sim. Né? A estética vai precisar alinhar quando estiver fora. A estética é como se fosse um efeito colateral, que é o melhor efeito que nós temos então, né? Aliás, um efeito desejado. Mas diante disso tem uma polêmica. Algumas semanas atrás, o Conselho Federal de Medicina, ele lançou uma nota dizendo que seria proibido a prescrição de esteroides anabólicos com fins estético e melhora da performance. Na verdade, acho que nunca foi facilitado, liberado, né? Sempre foi proibido, né? Sim. Você consegue falar para nós aqui alguma coisa? Agora, em abril, né, saiu uma nova notificação do Conselho Federal de Medicina proibindo, né, o uso de hormônios esteroides com finalidade estética. Mas, como você mencionou, nunca foi liberado, né? O Conselho nunca considerou a terapia de reposição hormonal de testosterona para fins estéticos, nunca considerou, né? E nem de performance esportiva. Então, assim, em 2010 já existia uma notificação proibindo esses hormônios para fins de longevidade. E então continua sendo proibido. Essa notificação veio porque hoje em dia com muita rede social, tem médicos recém-formados que às vezes faz curso de implantes hormonais, que é um procedimento, né, que tem um valor agregado maior, e acha que a reposição de hormônios androgênicos, de hormônios esteroides, seria a solução para todo mundo. Então você está acima do peso, é porque se eu te der testosterona vai acelerar teu metabolismo. Não, você está cansado? Não, todo mundo é cansado, né? A gente trabalha muito, né? A gente dorme pouco. Você é cansado? Não, então vamos implantar testosterona. E médicos que vão às redes sociais falar de maneira apológica sobre a reposição de testosterona, abertamente, assim, como se fosse uma coisa necessária para todo mundo. E só deixando claro os benefícios, sem falar dos riscos, né?
Então, juntou os membros de alguns conselhos de geriatria, de cardiologia, de endocrinologia, da medicina esportiva, porque do mesmo jeito que no meu consultório chega erros médicos de prescrição de hormônios esteroides, então a gente vê doses suprafisiológicas, a gente vê efeitos colaterais irreversíveis e eu que tenho uma visão não tão conservadora, já vejo muitos erros. Então, os meus colegas, principalmente os mais conservadores, eles chegam para eles esses erros. Porque os pacientes, ele não passa com você e não vai passar com mais ninguém. Ele passa com você e aí ele passa com outro por causa que a pressão subiu, passa com o cardiologista e aí passa com outro porque alguma coisa aconteceu. Então, eles não são alertados, né? Então, eles não são alertados sobre a necessidade, sobre se ele realmente precisa, o motivo da prescrição, se tem efeitos colaterais, que algumas vezes são irreversíveis. Então, tem paciente que vai lá porque não está conseguindo ter filho e, que nem eu te falei, já teve 2 casos que, com tudo que tem para ser feito, não conseguiu reverter. Então, assim, existe os doutor bomba aí, né? Sim. Uns caras gigantes que saem falando deliberadamente sobre hormônios, esteroides, como se fosse necessário para todo mundo, e não alertando sobre os riscos. E aí, por causa desses abusos, o conselho fez essa nova notificação. Na verdade, do ponto de vista prático, clínico, não vai mudar nada. É o que eu imaginei. Porque as indicações são as mesmas, né? Então, a gente tem algumas indicações e nunca vai ser proibida uma substância que é produzida naturalmente pelo corpo e que, devido a algumas doenças, né? Tem uma doença genética que é relacionada ao cromossomo, né, sexual, que o homem ele tem genitália externa, mas não tem testículo. Então, ele é homem, ele precisa repor testosterona desde a puberdade para o resto da vida, que é a síndrome de Klinefelter. Eu já diagnostiquei uma no consultório, é muito raro, né? A gente tem que fazer exame genético e tudo mais, mas acontece. Existe o hipogonadismo, que é os homens que, por problemas testiculares, torção de testículo, varicocele, trauma testicular, não produz a quantidade necessária de testosterona, porque 100% da testosterona dos homens é produzida nos testículos. Aí o HL e o FSH não fica. Na verdade, o LH-FSH é alto, né? É alto, e não responde na testosterona. E aí a gente precisa repor. Alguns pacientes têm uma alteração a nível hipofisário, né? Que aí já tem um problema na produção do LH e FSH, que estimula, né? Que faz o trofismo do testículo. Então, por exemplo, adenoma hipofisário, o paciente tem que tirar a hipófise, tem que repor testosterona para o resto da vida. Então, a testosterona, ela tem as indicações clínicas que sempre teve, que é sarcopenia, que é quando a massa muscular está abaixo do normal, né, para a idade e sexo, existe essa indicação. Caquexia, porque como a testosterona pode aumentar o apetite, aumentar a síntese proteica, o paciente que tem uma desnutrição, uma caquexia muito severa, tem indicação em alguns casos. Então, todas as causas de hipogonadismo, sarcopenia, caquexia, disfunção do desejo sexual hipoativo em homens e mulheres. Então, sexo faz parte, né? E aí, homens e mulheres, quando tem essa disfunção do desejo sexual, que é incompatível com a idade, tem essa indicação. Então, assim, como toda medicação, a testosterona não é isenta de efeitos colaterais. Se você ler a bula até de uma dipirona, anticoncepcional tem risco para a saúde, tudo tem um risco. E tudo tem a sua indicação clínica, como todas as substâncias. Então, o remédio certo, na dose certa, para o paciente certo, dá certo. Então, quando tem a indicação clínica, e a gente sempre prescreve em cima dessa indicação clínica, né, que é a deficiência, os sintomas,
aí a testosterona pode ainda ser prescrita por médicos. Para fins puramente estéticos, não. Por quê? Se a pessoa produz naturalmente, ela não precisa da reposição. Se a produção dela é boa, tá compatível, né? Homens e mulheres saudáveis, a grande maioria produzem doses adequadas e não necessita da reposição. Então, foi a segunda, né? A segunda notificação aí, a segunda resolução proibindo, mas nunca foi aprovado, né? E existe testosterona nas farmácias por conta dessas indicações clínicas e sempre vai existir. E sempre vai ter que existir. Eu acho que a partir daí, então, vai atenuar um pouco mais essa exposição de forma deliberada de alguns médicos que eles expõem, igual você falou. Que são formadores de opiniões, né? São influenciadores, chip da beleza, moduladores hormonais. E além de eles exporem também nas suas mídias sociais... Nossa, o chip de beleza é um termo muito apelativo, né? E os cases de sucesso do antes e depois de um paciente que fez o uso do chip da beleza, o uso da modulação hormonal, e você coloca o antes e depois, então as mulheres são vaidosas, né? O cara lançar vaidoso, e todo mundo adora esse negócio de tecnologia, aí tipo chip da beleza, pronto, eu quero. Não precisa fazer mais nada. Tipo assim, e, na verdade, a paciente que não precisa, não tem indicação, ela pode ter efeitos colaterais irreversíveis. Diferente também quando a gente faz qualquer tipo de reposição, porque o implante você coloca dentro do paciente, ele tem um tempo que ele fica ali, tem os absorvíveis e os não absorvíveis. Eu não trabalho com implante hormonal, não é uma terapia que eu gosto, por causa disso. Se tem um jeito mais acessível e menos invasivo de tratar aquele problema, por que eu vou escolher o mais invasivo e menos acessível financeiramente? É bom só para o médico, né? Que coloca, porque no procedimento, né, tem um valor agregado maior. Mas, por exemplo, os efeitos colaterais, então, quando o paciente precisa da reposição, às vezes o paciente surpreende, às vezes mesmo em doses muito baixas, tem paciente que tem algum efeito colateral. Existem mulheres que têm alopecia androgênica, que já lutam com isso, né? E às vezes não te conta. Existe a acne da mulher adulta. Eu posso chegar para você, fazer um exame, olha doutora, eu não estou conseguindo desenvolver minha performance no meu treinamento. Estou percebendo que eu estou degradando bastante massa muscular. Então tá, vamos lá. O teu aporte nutricional, como é que tá? Vamos medir então o teu cortisol? Ótimo, teu cortisol está baixo. Bom, se o teu cortisol está baixo, então eu vou prescrever para você texto. Mas espera um pouquinho, por que se o teu cortisol está alto? Mas por que teu cortisol está alto? Doutora, eu tenho uma vida muito estressada. Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar o teu nível de estresse, vamos tentar atenuar teu nível de estresse para que o teu cortisol diminua, para que eu não precise prescrever alguma substância. Então... Sim, a gente tem que... os pacientes que produzem normalmente, a gente tem que tirar de cabeça. Doutora, mas não está baixa? Não está baixa, está normal, né? Tá adequado. Você está treinando com a intensidade adequada? Você está se alimentando da forma compatível? Às vezes eu doso CPK, né? Para ver se está tendo rompimento de fibra muscular. E não está, às vezes, né? Então é isso aí. A gente tem que, muitas vezes, né? Como em alguns casos tem indicação e a gente, como endócrino, né? A gente trabalha com hormônios e todos os tipos, assim. Às vezes o paciente, né, meus pacientes são muito focados, meus pacientes são muito bem orientados, eles fazem dieta, eles treinam, eles fazem musculação e eles têm resultado por causa disso. Sim. E aí, às vezes, acha que é porque a gente repõe o hormônio, mas não necessariamente. Muitas vezes a gente previne. É uma cerejinha ali, se for o caso. Muitas vezes a gente tira da cabeça do paciente essa reposição e principalmente com hormônios sem vigilância sanitária, sem acompanhamento médico. Então, assim, a gente sempre tem que promover saúde. A gente, como médicos, né, a gente faz um juramento onde a gente garante fazer o melhor para o paciente, o que a gente julgar melhor para a saúde dele como um todo, né? E aí a gente tem que avaliar esse paciente como um todo e saber orientar
em cima de argumentos, de comprovação científica, né? Entregando resultado em cima de um acompanhamento mais próximo, né? E promoção da saúde, E promoção da saúde. Exercício físico, uma boa alimentação adequada associada com exercício físico, porque na verdade, igual você falou no começo, é uma engrenagem, é uma orquestra. Tem que ser uma estratégia, né? A alimentação tem que ser estratégica. Então, assim, o paciente quer ganhar músculo e perder gordura, primeira coisa, a gente tem que organizar a alimentação. Segundo, o treino tem que ser estratégico, né? Tem que estar tudo conversando. Então eu falo assim, olha, você tem que estar treinando o meu objetivo é promoção da hipertrofia? Ótimo. Então a modalidade mais importante é exercício resistido. Só que com a intensidade adequada. Tem paciente que quer ganhar músculo, vai lá jogando beach tênis. Beach tênis? Tipo assim, doutor, eu quero ter músculo e perder gordura. Você faz atividade física? Faço. Eu faço beach tênis 3 vezes por semana, eu caminho ou corro 5 quilômetros 2 vezes por semana. Olha, você escolheu errado. A modalidade errada. Então você tem que escolher a modalidade, a intensidade, a alimentação estratégica. E alimentação. Mas eu não posso comer carboidrato? Não, você deve comer carboidrato para diminuir, atenuar a degradação de proteína durante o treino. Né, a estrutura a quantidade certa, na hora certa, em cima do objetivo que a gente traçou. A quantidade certa, na hora certa e o carboidrato certo para aquele objetivo. E em cima da estratégia. Em cima da estratégia. Agora a gente quer perder 8 quilos de gordura mantendo a massa muscular. É uma oferta. Sim. Não, agora a gente quer só ganhar músculo mantendo, é outra oferta. Então, a principal é a gente organizar a alimentação, porque ajustando. Nada sobrepõe a matéria, né? Sim, sim. Doutora, olha, foi um prazer, uma satisfação enorme. Nossa, foi extremamente enriquecedor o nosso bate-papo aqui. Eu faço o convite, estendo o convite para uma próxima vez também. Que podemos Tem muito assunto. Muito assunto a abordar. Eu acho que a sociedade vai ficar bem esclarecida com algumas coisas. Que não tiver, a gente pode... Depois eu passo o teu Instagram, as tuas redes sociais, para eles procurarem mais informações a teu respeito. E você é sempre muito bem-vinda, tá? Foi um prazer. Igualmente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de muito assunto que a gente abordou, mas para a gente conseguir desmistificar algumas coisas aí para vocês e levar saúde, qualidade de vida, que esse é o nosso objetivo, né, Juliana? Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Até a próxima, então, a gente pode combinar uma outra ocasião. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado, pessoal.